Se vocês descrevessem a qualquer estrangeiro o que se passa neste momento em Almada, esse estrangeiro até aceitaria que isso está a acontecer em alguma parte do mundo, só não aceitaria que isso está a acontecer nos países europeus ditos de primeiro mundo, em que Portugal se quer inserir, e se quer inserir desde sempre do ponto de vista da qualidade de vida, de salários e etc. Mas o que é facto é que neste momento em Almada ainda há pessoas sem água, porque aparentemente, e ao longo de vários anos, segundo algumas informações de moradores na área que eu tive, o que não é propriamente surpreendente, levando em consideração o histórico político e a cultura política dessa determinada zona do país, e venho mostrar-vos estes momentos de tensão à porta da Assembleia Municipal, ler-vos aqui a notícia e mostrar que a moção de censura ao Executivo de Inês Medeiros foi chumbada, que é algo, no fundo, absolutamente incompreensível, mas comecemos pela notícia. Eu já vos mostro os momentos de tensão à porta da Assembleia, que a arrogante Presidente de Câmara terá dito que não havia condições para se fazer política com aquele barulho. Veja-se bem, aquelas pessoas da plebe absolutamente repugnantes que se calhar estão a protestar porque não têm água. E, portanto, se calhar, digo eu, pode ser um protesto legítimo, minimamente legítimo, digo eu. Vamos ver a notícia e fazer uns comentários. Protestos e tensão em Almada, várias pessoas impedidas de assistir à Assembleia Municipal, que, caso não saibam, as sessões da Assembleia Municipal são públicas e as pessoas, dentro de determinado limite de lugares, evidentemente, não há espaço para toda a gente, mas devem poder assistir porque é uma sessão pública. Na reunião municipal desta terça-feira é discutida a moção de censura ao Executivo de Inês de Medeiros na sequência do caso de falta de água no Conselho. Esta notícia é anterior ao chumbo, já aconteceu o chumbo da moção de censura, segundo sei, e não há qualquer tipo de posição do Executivo, mas venho mostrar-vos esta notícia, que isto é importante para sabermos dos confrontos e saber o que se passa, porque as pessoas não têm água. E, portanto, como não têm água, que é um dos principais bens para qualquer ser humano, eu posso partir do pressuposto de que há alguma legitimidade nestes protestos. O histórico político desta zona tem permitido, mais uma vez, um conjunto de pessoas acederem não só a questões de eletricidade de forma clandestina e ninguém quer saber, e evidentemente que isto depois causa problemas a nível das pessoas que cumprem. E depois há outra questão que é, e eu acho que isso é importante, há uma falta de investimento evidente num dos principais bens da população em Almada, comparativamente, por exemplo, ao que se passa em outras zonas do país. Houve até o comparativo que eu vi em alguns órgãos de comunicação social, em que proporcionalmente Almada investe 4 vezes menos do que Lisboa. Proporcionalmente. E todos sabemos, evidentemente, que a Câmara de Lisboa tem o maior orçamento do país e, portanto, ninguém está a falar de números literais, mas comparativamente, proporcionalmente, a Almada investe menos 4 vezes do que Lisboa. Quer dizer, há que perceber o que é que acontece quando vocês querem os mesmos serviços, mas investem 4 vezes menos. Algum problema teria que dar. Várias pessoas ficaram à porta depois de terem sido esta terça-feira impedidas de assistir à Assembleia Municipal Extraordinária de Almada. Esta noite, portanto, já foi, entretanto, é discutida a moção de censura ao Executivo de Inês de Medeiros na sequência do caso de falta de água do Conselho. Há várias pessoas inscritas para intervir que foram impedidas de entrar pelos seguranças, alegadamente por a sala já ter atingido a lotação máxima. A situação gerou momentos de tensão e a PSP foi chamada ao local, até porque a Inês de Medeiros, com a arrogância que lhe é característica e com a inaptidão que lhe é característica, disse: eu não tenho condições para estar aqui, veja-se bem, eu estou aqui a tentar fazer o meu trabalho, que eu faço impecavelmente, e esta gente, só porque não tem água, veja-se bem, não têm água e estão-se a queixar, como se a água fosse um bem essencial, como se estas pessoas não precisassem de água para tomar banho, para cozinhar, para beber, etc. Mas pronto, isto são os portugueses a exagerar. Os portugueses protestam muito, como vocês sabem, e, portanto, protestar por falta de água, veja-se bem, quem é que faz isso, não é? Isso é só mesmo coisa de gente alucinada. Segundo relatos no local, este tipo de assembleias costuma realizar-se em pavilhões e não no edifício, onde decorrem as reuniões da Câmara Municipal, onde a capacidade para o público é reduzida. Isto é interessante também pensar.
Se estes relatos forem verdadeiros, eu não faço ideia onde é que se realizam as assembleias municipais, no caso de Almada. Em Lisboa sei onde é que se realizam, sei perfeitamente, mas neste caso eu ouvi relatos, e já tinha lido isto, em que aparentemente estas sessões costumam realizar-se em pavilhões e não no edifício, o que dá evidentemente a entender que a ideia era precisamente que a lotação máxima fosse esgotada mais rapidamente, precisamente porque há menos lugares, que é para não ter que aturar as pessoas que se estão a queixar por não terem água. Quem é que faz isso, não é? Veja-se bem, não têm água e queixam-se. Ainda se fosse uma coisa essencial, agora a água, por amor de Deus. Estas pessoas também queixam-se por pouco. Agora, vamos ver alguns segundinhos dos protestos que houve à porta da sessão e venho mostrar-vos estes segundos para vocês estarem a par da indignação das pessoas, que eu acho que é importante, e para percebermos que estamos a falar de uma situação demasiado grave para ser ignorada. Não é brincadeira nenhuma, agora fora todo o sarcasmo que eu tenho colocado neste vídeo, estamos a falar de falta de água. É demasiado sério para que até Inês Medeiros, que é de uma arrogância muito característica do seu partido e das pessoas que estão habituadas a governar este país, mas também, deixem-me que vos diga, estão habituadas porque alguém as habituou a ficar no poder independentemente do que façam, mas é absolutamente indescritível ver uma pessoa com arrogância, neste caso, levando em consideração que é o bem mais essencial. Eu não sei se vocês sabem, mas vocês podem sobreviver mais dias sem comida do que sem água. Eu não estou a dizer que as pessoas, porque não têm água em casa, não estão a arranjar opções, pois está claro que têm que arranjar opções se não morrem, quer dizer, é evidente isso, e portanto têm andado a comprar água, mas não ter fornecimento de água num país dito de primeiro mundo, europeu, é algo absolutamente indescritível, que só um episódio destes só pode ser proporcionado por um socialista ou por governos de esquerda. É absolutamente indescritível. Vamos ver estes protestos e termino o vídeo com os últimos comentários. Bom, meus caros, e é isto. Há mais vídeos a correr as redes sociais, mas eu gostava em última instância, e ninguém merece isto, por muito que seja algo controverso o que eu vou dizer de seguida, mas ninguém merece isto, nem sequer as pessoas. Eu não desejo isto nem às pessoas que votam no PCP, nem às pessoas que votam no Partido Socialista, não desejo isto a ninguém. Falta de água não o desejo a ninguém, é um assunto demasiado sério, mas eu gostava de perceber em que é que estas pessoas votaram nos últimos anos. Gostava de alguém ter estes dados e poder apresentá-los, mesmo que fossem dados anónimos, de todas as pessoas que vimos, em quem é que os senhores andaram a votar nos últimos anos. Nós sabemos o histórico político da Almada, não é? E contra mim falo, porque a minha rica Amadouras é dominada pelo Partido Socialista há anos, e diga-se de passagem que não é de todo a pior Câmara Municipal do país, por muito que tenha defeitos bastante característicos dos socialistas, mas posso dizer-vos que não é comparável a muitas outras, e portanto, contra mim falo, porque tenho socialistas na Amadora. Não fui eu que os elegi, mas realmente tenho socialistas na Câmara, já os tinha no mandato passado e continuo a tê-los agora. Mas em que é que votaram estas pessoas que hoje se queixam das consequências das pessoas, dos atos das pessoas que escolheram como representantes políticos? E portanto, não desejo isto a ninguém. Espero que, sinceramente, que a situação se resolva. Tem havido uma falta de investimento evidente nos últimos anos, que quando comparada proporcionalmente a Lisboa estamos a falar de 4 vezes menos, e depois ainda agem com arrogância, quase como se todas as vezes... Estou a falar da Presidente de Câmara, evidentemente, ainda age com arrogância como se toda a gente lhe deve e ninguém lhe paga, que não é o caso. Na verdade, quem não está a fornecer o mais básico serviço na Europa, o mais básico serviço, não estamos a falar de nada transcendente, não estou a falar de linhas férreas super modernas, de um novo TGV, de um aeroporto em Almada, não é nada disso que se está a falar. Estamos a falar de fornecimento de água, valha-me Nossa Senhora. E, portanto, era isto, no fundo, que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos grato que estejam desse lado. Deixem só o gosto neste vídeo e subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBA aí na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.